Bom dia a todos. Nesse vídeo nós trazemos exercícios de limites, né? Então, vamos começar resolvendo os problemas mais simples, né? Esse A aqui, ó, limite de x mais 1, x menos 1, quando x tende a 2. Observe aqui, se você substituir o x igual a 2, não zera o denominador. 2 menos 1, 1, né? Então você pode aplicar diretamente a propriedade limite do quociente é igual ao quociente dos limites, né? Então fica o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Aqui substitui o 2, né? 2 mais 1, 3 no numerador, 2 menos 1, 1. Então dá 3 sobre 1, esse limite dá 3, certo? Então bem simples, né? Esse limite B aqui se tu substituir o zero, vai zerar o numerador, né? Mas não zera o denominador. Então você pode aplicar novamente a propriedade limite do quociente é igual ao quociente dos limites, né? Aqui substitui o zero no numerador, 3 vezes 0, 0, né? E o zero no denominador, 0 menos 5. Aqui dá 0 sobre menos 5. Isso dá quanto? 0, né? Certo? Então 0 sobre 5 pode. O que não pode é 5 sobre 0, né? O que não pode é o 0 no denominador, certo? Esse outro aqui, certo? Observe esse outro, ó. Eu tenho aqui limite x menos 3 sobre x2 menos 5x mais 6. Aqui, se você substituir o 3, você vai ver que vai dar um 0 em cima e 0 embaixo, que é uma indeterminação, né? Certo? Eu não sei dizer, só olhando para onde esse limite vai, né? Quem vai para 0 mais rápido, quem está em cima ou quem está embaixo? Então, o que você pode fazer aqui? Você pode trocar essa expressão aqui por uma mais simples, né? É só você lembrar aqui, né? Você lembrar aqui, né? Que esse denominador aqui é uma equação do segundo grau. E com essa equação, o coeficiente do termo ao quadrado do x2 é 1. Então você pode escrever essa equação do segundo grau, que está aqui no denominador, como x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, né? Então você descobre as raízes dessa equação do segundo grau, aqui do denominador, né? Delta, b ao quadrado, b é menos 5, né? Menos 4ac. O a é 1, o c é 6, né? Certo? Aí fica, o delta dá 25 menos 24, dá 1, né? Então, quem são as raízes dessa equação do segundo grau aqui? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é isso? Menos b, cuidado que o b é negativo, ó. Então, o b é menos 5, né? Então, menos b fica mais 5. Mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes o a que é 1, né? Sobre 2 vezes 1, 2, né? Então, as raízes dão 3 e 2, né? Certo? Então, eu escrevo essa equação como x menos 1 raiz, x menos 3... vezes x menos a outra, x menos 2, né? Então eu troco aqui no denominador, essa equação do segundo grau aqui, né? Eu troco, né? Eu volto aqui para o meu limite, né? Eu vou substituir essa expressão original por o que aparece no denominador aqui, né? X menos uma raiz, x menos a outra. Então eu troquei a equação do segundo grau no denominador por x menos 3, x menos 2. Com isso, você corta o x menos 3 em cima e embaixo, ó. Você cancela, né? Ou seja, a expressão original fica só 1 sobre x menos 2, ó. 1 sobre x menos 2, certo? Esse limite aqui, quando x tende a 3, não zera embaixo, ó. Não zera o denominador. 3 menos 2, 1, fica 1 sobre 1, dá 1, certo? Então, bem simples, né? Então, o segredo aqui é você trocar, aqui como em cima e embaixo dá 0, você troca a expressão original por uma mais simples que você consiga calcular o limite, né? Usando essa propriedadezinha aqui, né? Troca a equação do segundo grau do denominador por x menos uma raiz, x menos a outra. Com isso, você cancela x menos 3 em cima e embaixo. Pronto, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó, né? Deixa eu colocar aqui na posição certa. Pronto, essa aqui. Limite 5 menos x sobre x2 quando x tende a 0. Se você substituir aqui o 0 em cima e embaixo, 5 menos 0 dá 5, embaixo 0 ao quadrado 0, ou seja, dá 5 sobre 0, uma constante dividido por 0, certo? Eu posso escrever assim, isso aqui, ó, 5 vezes 1 sobre 0, né? Só para indicar simbolicamente que o meu denominador aqui está se aproximando do 0, certo? Bom, como é que eu faço um limite desse tipo aqui? Uma constante diferente de 0 dividido por 0, certo? Aqui você pode escrever 5 menos x sobre x2, eu posso escrever dessa forma, né? 5 menos x vezes 1 sobre x2, né? E aplicar aqui, né? O limite, a propriedade limite de um produto é igual ao produto dos limites, né? Ficaria o limite da primeira função, 5 menos x, vezes o limite da segunda função,
1 sobre x2, né? Limite da primeira vezes o limite da segunda. O limite da primeira não tem problema nenhum, ó. Quando x tende a zero, só botar um zero aqui, né? 5 menos 0, 5. Ou seja, dá uma constante positiva. O problema aqui é o limite da segunda, ó. 1 sobre x2 quando x se aproxima do zero, certo? Bom, você tem duas maneiras de se aproximar do zero aqui, né? Ó, vamos considerar aqui a função 1 sobre x2, essa aqui, ó. Essa função aqui, 1 sobre x2, ó, certo? Você tem duas maneiras de chegar perto do zero. Você pode se aproximar do zero pela direita, por valores maiores que 0, 0,1, 0,01, né? Ou pode se aproximar de zero, né? Pela esquerda, que o simboliza assim, né? Por valores menores que 0. Menos 0,1, menos 0,01, certo? Bom, no caso da função 1 sobre x2, que é que está o gráfico aqui, não faz diferença se eu me aproximo pela esquerda ou pela direita, o y, ou 1 sobre x2, tende a mais infinito. Quer eu chegue perto do zero pela direita, ó, o y cresce até mais infinito. Certo? Quer eu chegue perto do zero pela esquerda, o y cresce, ó, até mais infinito, certo? Ou seja, esse limite aqui, ele dá mais infinito, certo? Está aqui, ó, mais infinito. E mais infinito vezes uma constante positiva, que é o limite do outro, isso dá mais infinito, né? Você está dizendo aqui, ó, que se eu tenho um número que cresce indefinidamente, certo? Cresce sem parar, e eu estou multiplicando por uma constante positiva, eu vou continuar com o número que cresce sem parar, né? Certo? Eu posso aplicar aqui a regra dos sinais da multiplicação, certo? Observe que aqui, nesse problema aqui, quer você chegue perto do zero pela esquerda como pela direita, você vai ter 1 dividido por um número muito pequeno, porque eu estou chegando perto do zero, né? 1 sobre 0,00001, certo? 1 sobre um número muito pequeno dá um número muito grande, né? Certo? Então eu vou ter um número muito grande multiplicado por um limite que dá uma constante, que é esse aqui, ó. Certo? Então, nesse caso, esse limite aqui vai dar mais infinito, certo? Vai dar mais infinito, certo? Uma observação importante é que se você tiver, né, um limite dando infinito vezes uma constante positiva, a gente acabou de falar, né, que isso aqui dá uma constante positiva. Se eu tiver mais infinito multiplicado por uma constante negativa, aí você pode usar a regra da multiplicação. Mais com menos dá menos infinito. Certo? Eu estou querendo dizer que se eu pegar um número que cresce continuamente, tende a mais infinito, e multiplicar por uma constante negativa, eu vou ter um número negativo muito grande, né? Certo? E menos infinito com menos 5. Menos uma constante negativa. Menos com menos, mais, né? Ou divisão, né? Infinito dividido por uma constante negativa. Usa a regra dos sinais aqui da divisão. Mais com menos, menos infinito. Certo? Um problema equivalente a esse, muito parecido, é esse aqui, ó. Muito parecido. O limite de x menos 6 sobre x4 quando x se aproxima do zero. Certo? Aqui você pode escrever isso aqui como produto de duas funções. X menos 6 vezes 1 sobre x4. Ó, certo? O limite de x menos 6 quando x tende a zero é simples. Basta substituir o zero aqui. Ó, 0 menos 6, menos 6. Então dá uma constante negativa. Agora, o limite de 1 sobre x4. Basta você lembrar que a função 1 sobre x4 aqui, ó, tem um gráfico muito parecido com 1 sobre x2. O gráfico tem a mesma aparência geral, certo? Ou seja, 1 sobre x4, quando tu se aproxima do zero, está chegando perto do zero, quer pela direita, quer pela esquerda, o y tende a mais infinito. Então eu posso dizer que esse limite aqui, ó, vai dar mais infinito, certo? Mais infinito vezes uma constante negativa dá o quê? Menos infinito. Ou seja, esse limite dá o quê? Ele dá menos infinito. Certo? Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que às vezes esse denominador zero aqui, né, 1 sobre 0, ele tem um comportamento diferente quando você se aproxima da esquerda, diferente do comportamento quando você se aproxima pela direita. Por exemplo, né, que a gente vai detalhar esse comportamento já, mais um exemplo, essa função aqui, ó. y1 sobre x. Esse limite aqui, ó, 5 sobre x quando x tende a zero. Observe que aqui não aparece um x2 e um x4 como nas outras duas, aparece 1 sobre x. E o gráfico da função 1 sobre x é esse aqui, ó. Essa linha azul que eu coloquei aqui, ó. Então, tá vendo? Em torno do zero, certo? Limite 5 sobre x. Se tu colocar o zero aqui, ó, fica 5 sobre 0. Ou 5 vezes 1 sobre 0. Certo?
esse limite vai para quanto? Vai para quanto? Isso aqui é diferente do problema que a gente acabou de ver, porque quando tu chega perto do zero pela esquerda, direita, dá uma coisa. Quando chega pela esquerda, dá outra. Certo? Vamos nos aproximar do zero pela direita. Ou seja, por valores maiores que zero, que eu simbolizo assim, né? Zero mais, né? 0,1, 0,01. Então, esse 5 vezes 1 sobre 0 ficaria assim, né? 5 vezes 1 sobre um número positivo bem pequeno, né? Bem pequeno e positivo, porque eu estou chegando perto do zero pela direita. Né? Pela direita, que é o zero mais, simbolizando, né? 1 sobre um número positivo bem pequeno, dá um número positivo bem grande. Um número positivo bem grande vezes uma constante positiva, dá mais infinito, um número positivo grande, né? Certo? Ou seja, se eu me aproximo do zero pela direita, esse limite aqui, ó, dá mais infinito. Que fica com a constante vezes o número vezes mais infinito, né? Certo? Se você se aproximar do zero pela esquerda, como é que fica esse limite aqui? 5 vezes 1 sobre 0. Pela esquerda quer dizer que ele vai trocar o x por valores negativos bem pequenos. Bem pequenos, mas negativos. Negativos porque eu estou chegando perto do zero por valores menores que ele. Pela esquerda. E 1 sobre um número negativo bem pequeno dá o quê? Um número negativo bem grande. Né? Um número negativo bem grande vezes uma constante positiva dá um número negativo bem grande. Certo? Ou seja, sinal, né? Mais com menos, menos negativo, menos infinito, né? Ou seja, essa função aqui, o que difere da outra que a gente acabou de ver, certo? O que difere é que, se eu me aproximo do zero pela direita, dá uma coisa, dá mais infinito. Se eu me aproximo do zero pela esquerda, dá outra, menos infinito, certo? Ou seja, então, essa função aqui no zero não tem um limite definido, certo? Não tem um limite definido. Pela direita é uma coisa, pela esquerda é outra. Pela direita é uma coisa, pela esquerda é outra. Não tem um limite definido, certo? Mas esse limite aqui, ó, esse limite aqui a gente viu que dá mais infinito, certo? Isso porque quando tu se aproxima de 1 sobre x2 pela esquerda, pela direita ou pela esquerda, dá a mesma coisa, certo? Mas não quer dizer que esse limite exista, né? Mas lembrando que infinito não é um número, né? Certo? Mas eu posso atribuir, né, um símbolo a ele, mais infinito. Eu estou dizendo que o pela direita é igualzinho ao limite pela esquerda. Já esse não, né? Pela direita dá uma coisa, limite de 5 sobre x. Pela direita dá uma coisa e pela esquerda dá outra, ó. Certo? Esse problema aqui, ó, limite 4 menos x sobre x menos 2 quando x se aproxima do 2. Se você substituir o 2, vai dar 4 menos 2 dá 2 em cima, 2 menos 2 dá 0 embaixo. Ou seja, 2 vezes 1 sobre 0, certo? Aí é o problema. O jeito que eu chego perto do 2, se eu chego perto do 2 pela direita ou pela esquerda, faz diferença nesse termo aqui 1 sobre 0? Ou seja, como eu estou indo para o infinito, certo? Vamos ver aqui. Olha, esse limite eu posso escrever assim, né? 4 menos x, x menos 2, como limite de um produto, né? Que vira o produto dos limites, né? O limite do numerador, 4 menos x, vezes o limite de 1 sobre x2. Posso escrever assim, né? Quando x tende a 2. O lado esquerdo não tem problema, 4 menos x, porque quando x tende a 2, dá 4 menos 2, dá simplesmente mais 2. Ó. O outro lado, 1 sobre x menos 2, quando eu chego perto do 2, aqui vai fazer uma diferença, né? Vai fazer uma diferença. Porque se você se aproximar do 2 pela direita, ele vai dar mais infinito. Se você se aproxima do 2 pela esquerda, ele dá menos infinito. Dá menos infinito. Ora, mais infinito vezes 2, mais infinito. Menos infinito vezes 2, menos infinito. Ou seja, eu não posso falar do limite aqui quando x chega perto do 2. Porque pela esquerda é uma coisa e pela direita é outra, né? Vamos ver isso aqui, né? Vamos ver se isso fica claro aqui, ó. A mesma função, agora eu vou chegar perto do 2, ó. 2 menos significa o quê? Pela esquerda, por valores menores que 2. 1.9, 1.99. Então você vai trocar esse x aqui por valores menores que 2, né? Certo? O numerador não tem problema, né? Eu vou chegar perto de 2, não faz diferença se é pela esquerda ou pela direita. O numerador vai dar 4 menos 2, vai dar 2, né? Então substitui o x por 2. Já o denominador, para você entender o que é que vai acontecer, você substitui aqui por um número que é menor que 2, ligeiramente menor que 2. Isso porque eu estou me aproximando do 2 pela esquerda. Então 1.9999, que é menor que 2, né? Certo? Quando você subtrai de 2, dá um número negativo bem pequeno, certo? Observe que 2 multiplicado por 1 sobre um número negativo bem pequeno, né?
1 sobre um número negativo muito pequeno dá um número negativo bem grande, né? Ou seja, isso tende a menos infinito, né? Menos infinito vezes o número positivo, que é o 2 do numerador, né? Dá menos infinito. Ou seja, se eu me aproximo do 2 pela esquerda, esse limite aqui, né? Esse aqui, né? Ele vai dar menos infinito. Se você vai chegar perto do 2 agora pela direita aqui, né? Pela direita, por valores maiores que 2. Vamos substituir o 2 aqui. No numerador não faz diferença se eu me aproximo pela esquerda ou pela direita, né? 4 menos 2 é 2. Agora embaixo, para você entender o que está acontecendo, você vai substituir o x por um número ligeiramente maior que 2. Isso porque eu estou chegando perto do 2 pela direita. Valores maiores que 2. Eu boto, por exemplo, 2,0000001. Geralmente maior que 2, né? Porque a minha aproximação é pela direita, por valores maiores que 2. Quando você faz essa diferença, dá um número positivo bem pequeno, 0,0001, que eu posso escrever assim, né? 2 que multiplica 1 sobre 0,001, certo? 1 sobre um número positivo bem pequeno dá o quê? Um número positivo bem grande, né? Certo? Um número positivo grande vezes uma constante positiva. Dá um número positivo grande, né? Ou seja, mais infinito vezes 2 dá mais infinito. Isso quer dizer que, se você vai chegar perto do 2 pela direita, o limite já dá mais infinito, certo? Então eu não posso dizer, na verdade, que esse limite exista, né? Porque o jeito que eu me aproximo do 2 vai fazer a diferença danada aqui, né? Se eu chegar perto do 2 pela esquerda, ó, valores menores que 2, o limite dá menos infinito. Se eu chego perto do 2 pela direita, dá mais infinito, certo? Tudo isso é a maneira com que se comporta esse 1 sobre 0 aqui. Certo? O jeito que o denominador chega perto do 0, certo? Você pode ver isso aqui de outra forma também, né? Olhando para esse limite aqui, observe que é o limite de um produto. O primeiro limite é fácil, 4 menos x dá 2, né? Substituo x igual a 2, dá 2. Não é constante positiva. O segundo limite é da função 1 sobre x menos 2. Você pode entender esse limite graficamente olhando para a função 1 sobre x, como é que ela se comporta, né? A função 1 sobre x tem essa cara aqui, ó, certo? Ó, aqui é o 0, né? Ela é positiva do 0 para frente e negativa do 0 para trás, certo? Como é que construa a função 1 sobre x menos 2 a partir da 1 sobre x? Você simplesmente pega a função 1 sobre x e desloca para frente ao longo do eixo x de 2 unidades, certo? Ou seja, aqui, essa função, a assíntota vertical dessa função está aqui, ó, no 2, ó, certo? Então, essa aqui é a função 1 sobre x menos 2. Observe que essa função aqui, quando o x se aproxima do 2 pela direita, certo? O que acontece com o y? Ó, cresce indefinidamente, ó, tende a mais infinito, certo? Então, se eu chego perto do 2 pela direita, o y, 1 sobre x menos 2, vai para mais infinito, certo? Se você chega perto do 2 pela esquerda, aqui, né? Por valores menores que 2, o y, ó, decresce indefinidamente, vai para menos infinito, certo? Então, o jeito que eu chego perto do 2 faz diferença no resultado, né? Nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, certo? Isso porque 1 sobre x menos 2, quando você chega perto do 2 pela direita, cresce indefinidamente, ó, a setinha vermelha aqui, né? Certo? E quando você chega perto do 2 pela esquerda, ele decresce indefinidamente, tende a menos infinito, certo? O outro número que está multiplicando esse limite, o outro limite que está multiplicando esse aqui, certo? É uma constante positiva, que não altera o resultado dos limites, né? Se esse vai para mais infinito vezes uma constante positiva, mais infinito. Menos infinito vezes uma constante positiva, menos infinito, certo? Vamos ver agora esse limite aqui, ó. Limite x menos 6 sobre x menos 3 ao cubo, certo? Quando x se aproxima do 3. Se você substituir o 3 aqui em cima e embaixo, em cima vai dar 3 menos 6. 3 menos 6, que é menos 3. E embaixo vai dar 3 menos 3, que é 0 ao cubo, ou seja, 0. Ou seja, vai dar menos 3 sobre 0, certo? Então eu tenho um complicador aqui, né? É esse denominador 0. Porque eu não sei como o denominador vai se aproximar do 0. Se ele se aproximar do 0 por valores positivos, ficaria menos 3 sobre um número bem pequeno positivo, certo? Que dá um número bem grande positivo, né? Certo? Um número positivo vezes um número negativo dá negativo, ou seja, menos infinito, né? Se você chega perto do 0 por valores negativos, certo? Ou seja, aí você fica aqui, 1 sobre um número negativo bem pequeno, dá um número negativo bem grande, né? Menos infinito. Vezes a constante menos 3, menos com menos, mais infinito. Ou seja,
O jeito que você se aproxima do zero faz diferença no resultado, certo? Faz diferença no resultado. Se aproxima pela direita, aqui vai dar uma coisa. Se você se aproxima pela esquerda, valores menores que zero, dá outra, né? Vamos ver isso aqui mais claramente. Ó. Pronto, aqui, né? Eu vou pegar esse meu limite e vou chegar perto do 3 pela direita, por valores maiores que 3, certo? O que é que você vai fazer aqui? Para entender o que é está acontecendo. Você vai substituir o 3 aqui no numerador, 3 menos 6, menos 3, né? Certo? O numerador não tem problema. Se eu me aproximar do 3, quer pela esquerda ou pela direita, o numerador vai para menos 3. Certo? O numerador. E o denominador? Agora você vai, para entender o que está acontecendo, você vai substituir esse x aqui por um número perto de 3, mas ligeiramente maior que 3. Certo? Isso porque eu estou chegando perto do 3 pela direita, por valores maiores que 3. Então você vai substituir esse x aqui por exemplo, 3.0001. Ligeiramente maior que 3. Certo? Quando você subtrai de 3, dá um número positivo bem pequeno. O número positivo pequeno elevado ao cubo fica menor ainda, né? Certo? Ou seja, aqui fica 1 sobre um número positivo muito pequeno, que dá um número positivo muito grande, né? Mais infinito, né? Quando você multiplicar isso pela essa constante menos 3, negativa, que é a do numerador, né? Vai dar infinito vezes menos 3, menos infinito. Certo? Mais com menos, menos infinito. Certo? Então, se você chega perto do 3 pela direita, o seu limite vai para menos infinito. O limite dessa função aqui vai para menos infinito. Certo? Então, você entenderia isso, como esse limite se comporta? Basta substituir o x por um número ligeiramente maior que 3. Isso porque você está se aproximando do 3 pela direita, por valores maiores que 3. Agora vamos ver o outro limite. Agora eu vou chegar perto do 3 pela esquerda, por valores menores que 3. Certo? Você substitui o 3 aqui no numerador, 3 menos 6 menos 3, né? Certo? E no denominador você vai trocar o x para um número ligeiramente menor que 3. Perto do 3, mas um pouquinho menor. Isso porque você está chegando perto do 3 pela esquerda, por valores menores que 3. Então você substitui por 2.9999, por exemplo. Quando você subtrair esse número menor que 3 de 3, dá um número negativo bem pequeno, né? Se você levar esse número negativo pequeno ao cubo, ele continua negativo, menor ainda, né? Certo? Levando o número negativo ao cubo, continua negativo, né? Ou seja, isso aqui tende a menos infinito, a um número negativo bem grande. Multiplicado por uma constante negativa, dá um número positivo bem grande. Ou seja, menos infinito vezes menos 3 dá mais infinito. Certo? Então, se você vai chegar perto do 3 agora pela esquerda, o seu limite já dá outra coisa, já dá mais infinito. Certo? Então, eu posso falar no limite da função quando x tende a 3? Não posso. Isso porque se você chega perto do 3 pela direita dá uma coisa, e chega perto do 3 pela esquerda dá outra, né? Então, você não pode dizer que esse limite aqui dá infinito. Porque pela direita dá menos. Me aproximo pela direita dá menos. Me aproximo pela esquerda do 3 dá mais infinito. Certo? Vamos ver aqui graficamente esse comportamento. O grande problema aqui é o denominador, né? Esse 1 sobre x menos 3 ao cubo, certo? A gente pode construir essa função aqui do denominador, o gráfico dela, a partir de 1 sobre x. Aqui é 1 sobre x, certo? Y1 sobre x. O gráfico de y igual a 1 sobre x. Como é que fica? Então, o denominador desse limite aqui, 1 sobre x menos 3 ao cubo. Você simplesmente pega o gráfico de 1 sobre x e puxa para a direita, ao longo do eixo x de 3 unidades. Pronto, esse aqui é o gráfico de 1 sobre x menos 3 ao cubo, que é o denominador do meu limite, certo? Observe aqui, ó, que quando você chega perto do 3 pela direita, o y vai para mais infinito, certo? Mais infinito. Aí você vai multiplicar pelo numerador que deu um número negativo. Mais infinito vezes o número negativo dá menos infinito, certo? Agora você vai se aproximar do 3 pela esquerda. O que acontece com o y? Menos infinito, certo? Menos infinito multiplicado pelo numerador que deu negativo dá mais infinito, certo? Então, esse aqui é o gráfico da função 1 sobre x menos 3 ao cubo, que é o denominador desse limite, certo? O objetivo que eu construí esse gráfico para mostrar que o jeito que eu me aproximo do 3 dá uma diferença no resultado do limite. Me aproximo pela esquerda dá uma coisa, mais infinito. Me aproximo do 3 pela direita dá uma coisa. Me aproximo do 3 pela esquerda dá outra, menos infinito.
certo? Então, o limite dessa função, quando x tende a 3, eu não posso atribuir um valor, porque pela direita é uma coisa e pela esquerda é outra, né? Certo? E esse limite aqui? Limite, deixa eu ampliar aqui, limite x2 mais 1 sobre x2 menos 1 quando x se aproxima de 1. Observe que se você substituir o x igual a 1, vai dar 1 mais 1, 2 no numerador, e 1 ao quadrado menos 1, 0 no denominador, 2 sobre 0, certo? Então, como eu me aproximo do 1, o denominador zera, certo? O jeito que ele zera, certo? Faz diferença, ou seja, se eu me aproximar de 1 pela direita ou pela esquerda, vai fazer diferença no modo como ele está chegando perto do zero, certo? No caso aqui vai. Observe, né? Vamos olhar aqui para esse limite. Quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, depois a gente vê o gráfico, né? Certo? O gráfico do denominador. Me aproximo do 1 pela esquerda. O limite é essa função aqui, né? Chegar perto de 1 pela esquerda, você está chegando perto de 1 por valores menores que 1. 0,999, né? Certo? O numerador não faz diferença como eu chego perto do 1. Vamos substituir 1 aqui. 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. O numerador dá 2. Que eu me aproximo pela esquerda e pela direita. Já o denominador, para a gente entender o que está acontecendo, vamos trocar o x aqui por um número ligeiramente menor que 1. Porque eu estou chegando perto do 1 pela esquerda. 0,99 elevado ao quadrado dá um número bem perto de 1, porém menor, né? Certo? Quando subtrair de 1, dá um número negativo bem pequeno. Certo? Então, trocando isso aqui por um número ligeiramente menor que 1, subtraindo de 1, dá um número negativo, pequeno, né? Certo? Ora, 1 sobre um número negativo pequeno tende a um número negativo bem grande, né? Ou seja, menos infinito. Multiplicado pela constante positiva mais 2 do numerador, fica menos com mais, menos infinito. Então, chegar perto do 1 pela esquerda, por valores menores que 1, o limite dá menos infinito. Certo? Você consegue entender o que está acontecendo? Basta que você troque no denominador, não no numerador. O numerador substitui. Chegar perto de 1 pela esquerda ou pela direita não faz diferença. Vai dar 1 ao quadrado mais 1, vai dar 2. Certo? O denominador você vai trocar por um número ligeiramente menor que 1. E verificar que quando faz essa subtração aqui, ó, dá um número negativo bem pequeno. Certo? Ou seja, 1 sobre um número negativo pequeno, um número negativo bem grande, né? Certo? Então, menos infinito. Agora, chegar perto de 1 pela direita, por valores maiores que 1, você vai trocar aqui o x por 1 no numerador, porque não faz diferença como eu chego perto do 1, né? No numerador. 1 ao quadrado mais 1, 2. E o denominador? Você vai trocar esse x aqui por um número ligeiramente maior que 1. Isso porque estou chegando perto de 1 pela direita. 1.001, certo? Elevado ao quadrado menos 1. Dá um número positivo bem pequeno. Certo? Um número ligeiramente maior que 1 elevado ao quadrado continua maior que 1. Continua ligeiramente maior que 1, né? Certo? Subtraído de 1 dá um número positivo bem pequeno. 1 sobre um número positivo bem pequeno dá um número positivo bem grande. Tende a mais infinito. Mais infinito vezes a constante 2 do numerador dá mais infinito. Certo? Então, chego perto do 1 pela direita, o limite já dá mais infinito. Certo? Chego perto do 1 pela esquerda, o limite dá menos infinito. Então, eu não posso falar no limite dessa função quando eu chego perto de 1. Certo? Observe, você consegue, né? Você consegue entender esse limite fácil. Basta que você pegue, no caso aqui da aproximação pela direita, pegue números perto do 1 e levemente maiores, ligeiramente maiores, né? Aí você verifica quando elevar ao quadrado, continua maior que 1. Subtraindo de 1, dá um número positivo bem pequenininho. Aí você, isso aqui me mostra, né, isso aqui existe uma tendência desse limite crescer até mais infinito. Vezes uma constante positiva, mais infinito. Então, me aproximo pela direita, dá uma coisa. Me aproximo pela esquerda, do 1, dá outra. Certo? Vem no gráficozinho aqui. Ó. Esse gráfico aqui é a função que aparece aqui no denominador. x2 menos 1, que é a equação do segundo grau. Certo? É só o denominador dessa expressão aqui, né? x2 menos 1. Observe que esse denominador aqui, ó,
que essa função, aliás, né, é uma parábola para cima. Ó, termo que multiplica o x2, positivo. Formiga atrapalha na aula. Termo que multiplica o x2, positivo, parábola para cima. Raiz, você tira o delta, aquela coisa toda, ou então passa um pro outro, igual a zero, passa um para o outro lado. Tá 0 e 1, certo? Então observe, o jeito que você chega perto do 1, certo? O jeito que você chega perto do 1 faz diferença em como o denominador zera. Se eu chego perto do 1 pela esquerda, eu me aproximo do zero por valores negativos, certo? Abaixo do eixo horizontal, né? Se eu chego perto do 1 pela direita, o y se aproxima do zero por valores positivos, acima do eixo horizontal, certo? Então, o que faz diferença aqui nesse limite é o jeito que você chega perto do 1. Certo? Chego perto do 1 pela esquerda, o denominador se aproxima do zero por valores negativos. Certo? Valores de y abaixo do eixo horizontal. Chego perto do 1 pela direita, chego perto do 1 pela esquerda, certo? O denominador se aproxima do zero por valores negativos, ó, menos infinito. Certo? O limite dá menos infinito. Chego perto do 1 pela direita, o denominador se aproxima do zero por valores positivos. Certo? Então, aqui tende a mais infinito. Então, o limite dá mais infinito. Certo? Esse outro probleminha aqui. Ó, esse aqui. Ó, limite 2 menos x sobre x quando x se aproxima do zero. Observe que se você substituir o x igual a zero, ó, 2 menos 0, 2. E 0 embaixo. 2 sobre 0. Indeterminado. Certo? Aí observe que isso aqui é o limite de um produto, né? Limite de 2 menos x vezes limite de 1 sobre x. Isso aqui é 2 menos x vezes 1 sobre x. Aí você aplica a propriedade limite de um produto é igual ao produto dos limites. Certo? Então, o limite desse 2 menos x é fácil. Basta colocar o x igual a 0. É 2. O problema é esse limite aqui da função 1 sobre x. Esse é o complicador, da função sobre x. É o que vai fazer zerar aqui o denominador. Ó, certo? Essa função, o gráfico dela tem essa aparência aqui. Ó, 1 sobre x. Certo? Está perdendo foco. 1 sobre x. Tem essa aparência aqui. Certo? Ou seja, se você se aproxima do zero pela direita, a função 1 sobre x cresce indefinidamente. Se você está se aproximando do zero pela esquerda, por valores menores que zero, tende a menos infinito, decresce indefinidamente. Certo? Então, deixa eu ampliar aqui. Vamos ver o limite dessa minha função original, né? Aqui eu perdi, pronto. O limite dessa função, quando eu chego perto do zero pela direita, fica o limite do numerador vezes o limite de 1 sobre x. Quando x se aproxima de zero pela direita. Esse 2 menos x dá 2, né? Dá 2, né? Quer me aproxime do zero pela esquerda ou pela direita? Aqui fica 2 menos 0, 2. Isso aqui me aproxima do zero pela direita, 1 sobre x. Ó. O que acontece com y? Mais infinito. Ó. Chegando perto do zero pela direita. Então fica mais infinito vezes uma constante positiva. Mais infinito. Certo? Agora vamos fazer o mesmo limite, chegando perto do zero pela esquerda. Chegando perto do zero agora por valores menores que zero. Né? 2 menos x, o limite dá o mesmo, dá 2, né? Coloco o x 0 aqui, né? 2 menos 0, 2. Agora, 1 sobre x, quando eu chego perto do zero pela esquerda, ó, por valores menores que zero, o que acontece com 1 sobre x, ou seja, o y? Vai para menos infinito, ó, decresce indefinidamente. Certo? Então esse limite aqui dá menos infinito. Ó, menos infinito vezes uma constante positiva, menos infinito. Certo? Então, esse limite, se você chega perto do zero pela direita, o limite de 1 sobre x dá mais infinito. Ó, chegando perto do zero pela direita, cresce indefinidamente. Se você chega perto do zero pela esquerda, esse limite dá menos infinito. Ó, decresce indefinidamente. Certo? Então, eu não posso falar o limite dessa função quando eu me aproximo do zero. Porque se você chega perto do zero pela direita, dá uma coisa. Se aproxima do zero pela esquerda, dá outra. Certo? Então, se eu chegasse perto do zero pela esquerda ou pela direita, os dois dessem, digamos, mais infinito, dessa mesma coisa, aí eu poderia dizer que esse limite aqui é mais infinito. Isso se os dois limites, a direita e a esquerda, dessem a mesma coisa, né? Certo? Mas como não dão a mesma coisa, eu não posso falar no limite dessa função quando o x se aproxima de zero.